Olá pessoal, estamos no oitavo vídeo da saga Tabelionato de Notas do canal do Cartório Gustavo Faria Pereira. Aliás, quem pensa que eu desse jeito pensa que até eu tenho uma especialidade em notas, mas eu exerço só a serventia de registro de imóveis, títulos e documentos, pessoa jurídica e registro civil de pessoas naturais. Mas vocês têm que ter um domínio em todas as áreas do direito notarial e registral. Tanto isso que vocês viram até em certos concursos, e cobra o registro de embarcações, o registro de aeronaves, o registro de propriedade industrial, que são registros públicos, mas que não são exercidos pelo extrajudicial, pelo foro extrajudicial, e a gente ainda herda esse termo do foro extrajudicial e muitas pessoas falam de forma acanhada, mas deve ser considerado sim um foro extrajudicial, até porque nós exercemos por delegação do Poder Judiciário, e isso aí é doutrinário, não é somente do Poder Público, porque quem outorga as nossas delegações é o Poder Judiciário, não é o governador de estado, não é o presidente da Assembleia Legislativa. Então somos delegatários de um serviço público estadual exercido pelo poder, que era para ser exercido pelo Poder Judiciário, mas temos a delegação e até evitamos, na função preventiva, de trazer o litígio para o Poder Judiciário. Essa é a nossa atribuição da jurisdição, até para esse vídeo, jurisdição notarial. E não só eu que falo essa terminologia. E vamos falar um pouco sobre as notas. Eu vou começar sobre a ata notarial. E o que seria a ata notarial? A ata notarial é a certificação da existência ou do modo de existir fatos jurídicos por constatação pessoal do tabelião de notas ou escrevente autorizado, a requerimento do interessado. E são hipóteses, dentre outras, de cabimento de ata notarial, a captura de imagens de conteúdo de site de internet, vistorias em objetos, lugares e a narração de situações fáticas com o intuito de prevenir direito e responsabilidade. Certo? Para a formalização da ata notarial, ele também pode realizar diligências dentro dos limites territoriais da delegação notarial, inclusive fora dos horários de funcionamento da serventia. Onde é que tem fundamento o ato notarial? O artigo 384 seguintes do Código de Processo Civil. E ele exerce isso, inclusive, fora do horário de funcionamento da serventia. E a doutrina, muito interessante, por exemplo, da Letícia Franco, que é passível de algumas atas, principalmente constatação de posse, de serem averbadas na matrícula. Olha só, no livro da Juspodium, de registro de imóveis de autoria coletiva, é um livraço da Juspodium. Lembrando que os fatos serão objetivamente narrados ou transcritos pelo tabelião de nota, mas ele não pode emitir juízo de valor. Nesse caso, ele não pode, mas ele tem a prudência notarial, obviamente, de avisar as circunstâncias que podem se dar à ata notarial e a função dela, certo? Lembrando que o tabelião de notas ele pode contar com o auxílio do perito, no caso cuja despesa será suportada pelo requerente. Eu não consigo imaginar uma situação de perícia, mas muitos colegas já se depararam com essa situação de precisar de uma perícia, uma prova técnica. Você forma prova com a ata notarial, certo? E até para instruir, por exemplo, um processo de justificação administrativa, a ata notarial ela é muito adequada para tanto. E o que vai conter a ata notarial? Local, data e hora de sua lavratura, nome e qualificação do solicitante, narração circunstanciada dos fatos, declaração de haver sido lida ao solicitante e, sendo o caso, as testemunhas. A assinatura do solicitante ou de alguém a seu rogo, e sendo o caso, as testemunhas também, e a assinatura do
tabelião, certo? E onde ela vai ser lavrada? Vai ser lavrada no livro de escrituras. Mas se tiver, lógico, desdobramento em decorrência da necessidade, ele pode ter um livro específico de atas notariais dentro de uma serventia de tabelionato de notas, certo, pessoal? E se tiver vídeo, som ou outro documento pertinente ao fato e não puder integrar o ato, a cópia do arquivo vai ser gravada em meio digital e arquivada em classificador próprio da serventia, certo, pessoal? E fazendo também referência ao corpo do texto. E no documento arquivado serão certificado livro e folha utilizados para a lavratura do ato. E cada vez mais vocês estão vendo atos eletrônicos. Ou seja, e a ata notarial é muito utilizada até para certificar a existência de algum documento eletrônico, principalmente na internet. Por exemplo, vou dar um exemplo, um nude. Se utiliza muito ao nude, a um xingamento numa rede social. Mas tem um vídeo específico sobre a ata notarial que eu fiz no canal. Por favor, assistam, que eu fiz com muito carinho, pessoal. Como diz o Ricardo Maurício, fiz no capricho. Vamos para a procuração agora. E o que é uma procuração? A procuração pública é um instrumento de mandato pelo qual uma pessoa recebe de outra, física ou jurídica, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Lembrando, quem tem a capacidade para outorgar um mandato? Toda pessoa capaz é considerada apta para outorgar a procuração mediante instrumento público, desde que pessoalmente o quê? Identificada e qualificada pelo tabelião de notas ou preposto autorizado, com a posição por autenticidade da sua assinatura no livro de procuração, certo? Lembrando, o maior de 16 e menor de 18 anos não emancipado, ele pode ser procurador, mas o outorgante do mandato não terá ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores, que é uma situação de realidade do direito, como diz o Ponte de Miranda. E também a pessoa jurídica, ela somente poderá outorgar poderes quando devidamente representado por seus órgãos de direção, nos termos do contrato de estatuto social respectivo e também das atas de eleição dos seus administradores. Lembrando também, pessoal, o sócio ou acionista de sociedade poderá outorgar poderes de representação em seu nome pessoal, como cotista, acionista ou na condição de administrador da sociedade, desde que assim esclarecido e formalizado no instrumento de mandato. Lembrando também, pessoal, em relação aos poderes do mandato, ele poderá conter poderes especiais para a prática de negócios jurídicos específicos determinados ou poderes gerais que autorizem a prática de todos os atos de representação do outorgante. Lembrando que, no caso do mandato em termos gerais, só vai conferir ao procurador outorgado poderes de administração. E no caso, para fins de alienar, dispor, transferir domínio de direito e ação, hipotecar, gravar ou praticar qualquer outros atos de exorbite de administração ordinária, a procuração dependerá de poderes especiais, com expressa menção em referência aos bens móveis e imóveis que poderão ser alienados ou gravados pelo mandatário. Certo? E sendo 2 ou mais procuradores nomeados no mesmo instrumento, a procuração esclarecerá o modo de exercício dos poderes outorgados, se em conjunto ou isoladamente, designados para atos diferentes, subordinados ou a atos sucessivos. E também, se os procuradores forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem a participação de todos, salvo havendo ratificação de outro instrumento público que retroagirá à data do ato. Certo? E constará também da procuração se o mandato é conferido por prazo determinado ou indeterminado e se poderá ser objeto de subestabelecimento. E tem uma disposição específica no caso de idoso. Certo? Estabelecendo o outorgante quanto a tais efeitos. Certo, pessoal? Lembrando, pessoal, e se for uma procuração que contém outorga de poderes para constituição, modificação e extinção de direito real sobre imóvel, certidão de inteiro teor da matrícula atualizada, documentos de identificação do outorgante, outorgado, testemunho daquele que assina rogo, originais e cópias autenticadas, certidão de casamento, se for o caso, e comprovante de residência do outorgante. Lembrando, o instrumento por si só da procuração não vai
transferir a propriedade, não é um título translativo, ele pode autorizar, certo? E principalmente do que eu estou falando daquela procuração in rem suam, prevista no Código Civil, que outorga os poderes para si, certo? E também a procuração para o idoso, especialmente quando se insinuado risco concreto de comprometimento patrimonial. Quais são as recomendações da Corregedoria? Que lavre com um prazo de validade não superior a 1 ano, com atribuição de poderes para a prática de negócios jurídicos específicos determinados, evitando poderes amplos e gerais, e sem previsão de cláusula de irrevogabilidade, ressalvadas as hipóteses que essa for condição de um negócio jurídico bilateral, ou se tiver sido estipulado exclusivo interesse do outorgado, certo? E quando houver o subestabelecimento e essa procuração for oriunda de outra serventia, quando for lavrar uma escritura ou subestabelecimento, utilizando-se procuração e subestabelecimento oriundo de outra serventia, será consignado no texto a origem do documento e o classificador em que o instrumento de mandato foi arquivado. Lembrando também que o tabelião de notas, nesse caso, ele terá cautela quanto à validade da procuração ou subestabelecimento lavrado em serventia distinta da localidade de residência das partes ou que não coincida com a localização do imóvel objeto da transação, casos nesses que será exigido traslado ou certidões atualizadas e no original. Lembrando que o que acontece? O tabelião de notas, nesse caso também, ele vai confirmar os dados relativos ao ato notarial, e um dos módulos, qual que seria a central de escrituras e procurações da SENSEC, e também entrará em contato telefônico com o tabelionário de origem, certo? E lavrando o ato que utilize procuração de subestabelecimento passado em outra serventia, também tem que ter uma diligência importante. O reconhecimento de sinal público será feito mediante consulta da Central Nacional de Sinal Público. Certo, pessoal? E quando houver, pessoal, a renúncia, além do subestabelecimento, também renúncia de escritura ou revogação de outra procuração de outra procuração lavrada em outra serventia. Como é que deve se proceder? O tabelião de notas ou o escrevente autorizado, quando lavra o instrumento público de estabelecimento, subestabelecimento, renúncia ou escritura pública de revogação de procuração escriturada em outra serventia, averbará essa circunstância à margem do ato subestabelecido, objeto da renúncia ou revogado, imediatamente e às expensas da parte. Lembrando também, quando o subestabelecimento, a renúncia ou o ato revocatório for lavrado em outra serventia, o tabelião de notas comunicará imediatamente essa circunstância ao que lavrou o ato original, enviando-lhe cópia do instrumento público, subestabelecimento, renúncia ou revogação de procuração. E nessa cópia de subestabelecimento, revogação e renúncia de procuração recebida do serventia será arquivada em pasta própria. Certo, pessoal? Lembrando que essa comunicação ela vai ser realizada via malote digital, certo? Ou por carta registrada com aviso de recebimento mediante pagamento de despesa total postal pelo interessado. E lembrando que o tabelião de notas providenciará a anotação da extinção do mandato à margem da respectiva procuração, tanto nos casos de revogação e renúncia, quando nas hipóteses de óbito, interdição e decurso do prazo desde que comprovado, certo, pessoal? Lembrando, aplicam-se ao subestabelecimento as mesmas regras relativas à capacidade, requisitos e conteúdo do mandato. E lembrando, o ato de revogação de procuração poderá ser lavrado sem presença do mandatário, ou seja, o mandante que revoga. Olha a diferença, o mandante que revoga. O mandatário manda o otário, aliás, na verdade, é o pau mandado, na verdade, que está fazendo o ato. Isso eu estou falando, não estou chamando procuradores, um mandatário mas sim para vocês terem um gancho para lembrar. Não estou criticando ninguém, obviamente, estou usando meios mnemônicos. Lembrando, desde que não exista cláusula de revogabilidade, o interessado expressamente assuma a responsabilidade
de promover a notificação do outorgado, certo, pessoal? E no caso da procuração em causa própria, ela pode ser outorgada em solução definitiva de negócio jurídico do outorgante em favor do outorgado, com natureza contratual, autorizando transferência de domínio de bem móvel e imóvel pertencente ao outorgante, certo, pessoal? E quando tiver essa cláusula em causa própria, a revogação não terá eficácia nem pode se extinguir pela morte de qualquer das partes, certo? Ficando mandatário ou procurador dispensável de prestar contas, aí podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, certo, pessoal? Obedecidas as formalidades legais. E lembrando, nesse caso, a procuração se referirá ao objeto certo e específico, representado por bens móveis ou imóveis individualizados, devidamente transcritos no instrumento de mandato. Certo? E lembrando também, essa procuração em causa própria relativa a bem imóvel conterá os mesmos requisitos e elementos exigidos para a compra e venda, bem como os relativos ao objeto, preço e condições de pagamento, e por suas normas serão redigidas. E também lembrando também, há uma disposição no Código de Normas que será previamente recolhido o ITBI, no caso da procuração. Mas por causa do tema 1124 em recurso repetitivo, repercussão geral no STF, só no ato de registro, certo, pessoal? Era isso que eu tinha a falar sobre tabelionato de notas. Já é o 8º vídeo da saga, terá mais um, fechando 10 vídeos. Era isso que eu tinha a dizer, pessoal. Uma excelente semana e mais uma vez digo, fé no Pai, que o áudio sai.